dia 25 de setembro de 1507. Nesse dia, logo depois do amanhecer, Afonso de Albuquerque e toda a sua esquadra avistaram Ormuz. Tentem imaginar uma cidade rica, com palácios suntuosos, as ruas cheias, uma cidade assim cosmopolita, né, vamos dizer assim, cheia de estrangeiros, cheia de gente de outros lugares do mundo. Mercados assim de contos de fada, mercados de porcelana, pérolas, frutas, seda, tapeçarias, coisas da Pérsia, coisas da Índia, frutas, aquelas frutas secas maravilhosas. Tá. E de Ormuz, as pessoas, especialmente o grão-vizir, observaram o mar e viram 6 navios se aproximando de forma muito suspeita. Beleza. Ao meio-dia, o Afonso de Albuquerque fundeou, né, ancorou os seus 6 navios no porto, e nesse porto tinha 60 embarcações grandes. E ele mandou colocar os canhões apontados para o céu e deu uma rajada de artilharia, vamos dizer assim, né? Mandou disparar os canhões. Bem, o grão-vizir da cidade de Ormuz, que se chamava Khoja Atar, ele já sabia da chegada dos portugueses, naturalmente. As notícias precederam os portugueses. E ele ficou surpreso, ele esperava mais, né? Porque se as notícias que chegaram realmente eram verdadeiras, seria possível que 6 navios fizessem um estrago tão grande, né? Deixassem um rastro de destruição como as histórias diziam? Bem, de qualquer forma, o vizir estava relativamente bem, tranquilo, talvez seja exagero, né? Mas ele estava preparado para aquilo. De fato, as 60 embarcações que havia ali no porto de Ormuz estavam cheias de soldados armados, e ele aguardava, o grão-vizir aguardava ainda a chegada de 100 terradas. Terrada era uma embarcação menor, ligeira, árabe, e ele tinha encomendado 100 dessas embarcações exatamente para enfrentar os portugueses, e estavam para chegar a qualquer momento. E essas embarcações vinham da Pérsia. Além disso, o grão-vizir, junto com as notícias de todos os feitos dos portugueses que tinham chegado ali, sabia também da notícia de muitos narizes e orelhas cortadas, da crueldade praticada pelos portugueses. Bem, o Afonso de Albuquerque sabia da força que tinha, mas sabia também da capacidade de resistência daquela cidade. Ele não era bobo. E aí ele apostava no segredo, vamos dizer assim. Porque o grão-vizir de Ormuz, ele sabia da fama do Afonso de Albuquerque, e o Afonso de Albuquerque sabia que ele sabia. Agora, mesmo que o grão-vizir tivesse dificuldade de acreditar, o Afonso de Albuquerque deveria tentar jogar com essa fama que o precede. E aí o que aconteceu? Às 13 horas desse mesmo dia 25, o Afonso de Albuquerque pegou um homem, um português, e mandou para a maior embarcação que estava no porto. Ele não sabia, mas aquela embarcação, só ela, tinha 1.000 soldados. As 6 embarcações do Afonso de Albuquerque tinham 460 homens. Aliás, 6 capitães e 460 homens. Desses 6 capitães, 5 contrários à política e aos objetivos do Afonso de Albuquerque, homens doentes,
os navios precisando de reparos, já estavam há mais de um ano navegando. Então, assim, dá para perceber só aí, né, que uma das embarcações já era capaz de, pelo menos em quantidade de armas e de soldados, já era capaz de fazer frente aos portugueses. Tá. Mas o Afonso de Albuquerque fez o seguinte, mandou esse homem lá e mandou ele dar um recado ao capitão daquele maior navio. E o recado foi o seguinte, ele mandou dizer assim, olha, você vai me acompanhar agora e você vai falar com o meu capitão. Se você não fizer isso, ele vai afundar esse seu navio hoje. E o capitão da maior embarcação de Ormuz, amedrontado, acompanhou o português. Chegando lá na Cirne, que era a principal, a maior, a capitânia, a nau capitânia, né, que o Afonso de Albuquerque dirigia, chegando lá, o capitão foi impressionado, o capitão de Ormuz foi impressionado com a seguinte cena, que tinha acabado de ser armada. No lugar mais belo, mais imponente do navio, um grande corredor, os portugueses perfilaram os maiores nobres, os mais fortes, os mais belos, com as melhores armas. Então fizeram um corredor de um lado e de outro, esses soldados perfilados, e no fim do corredor, o Afonso de Albuquerque sentado numa cadeira. E aí o capitão foi conduzido até lá, até a frente do Afonso de Albuquerque, e o Afonso de Albuquerque deu um aviso a ele. Disse assim, olha, eu venho em nome de Dom Manuel, rei de Portugal, da Quem e da Leimar. Deu todo aquele título lá, que incluía terras na África, terras na América, enfim. Né? Deu um título do Dom Manuel, são 3 linhas, né? Tá. E aí ele disse, o Afonso de Albuquerque disse para o capitão, você vai levar para o grão-vizir a seguinte mensagem. Você pode manter a sua liberdade, seus barcos vão poder navegar no seu porto, você só precisa se submeter ao soberano Dom Manuel de Portugal. E, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, se renda logo, porque senão eu vou fazer com você o que eu fiz com todos os seus vizinhos. Bem, o grão-vizir ganhou 24 horas de prazo para poder voltar no navio, ir até o navio e tratar dos detalhes com o Afonso de Albuquerque. Quando ele recebeu a notícia, o grão-vizir recebeu a notícia do capitão, ele pensou o quê? Ele pensou o seguinte, olha, é pouco provável que essas 6 embarcações façam comigo o que fizeram com meus vizinhos. Os meus vizinhos não têm a força que eu tenho. Mas eu não tenho pressa, porque eu estou esperando chegar outras 100 embarcações de guerra. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fingir que entro no jogo do Afonso de Albuquerque, para ele pensar que está indo tudo bem, mas no momento eu não vou responder nem sim nem não. Eu vou protelar a negociação, trocar mensagens, enviar e receber embaixadas, e assim eu espero chegar às outras 100 embarcações e a minha força, que já é superior, fica esmagadora. Tá? E aí, o restante do dia 25 e o dia 26 vão se passar nisso, né? Trocas de mensagens, negociação, que era exatamente o que eu queria, o grão-vizir. E aí, já está dando 10 minutos de vídeo, vamos parar por aqui, aguentem aí, e no próximo vídeo eu continuo contando essa história. Não vou prometer que vou terminar, porque já prometi isso e não consegui terminar hoje. Mas paramos por aqui. O grão-vizir e o Afonso de Albuquerque estão nessa guerra psicológica aí, medindo forças, um tentando vencer o outro num grande blefe, na verdade, que é isso que o Afonso de Albuquerque está tentando, e o grão-vizir tentando ganhar tempo para poder esmagar os portugueses. Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço.